Olá pessoal, eu sou Elaine Marcelina, sou graduada em História, mestre em História, especialista em religião de matriz africana e História da África. Eu estou aqui a convite do CISIM, que está apresentando o projeto Falando de África, que é o Centro de Integração Social INZO e a UNZAMB. Vou falar de História da África. É um patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Quando a gente fala da história da África, a gente precisa falar que África é um continente, que algumas pessoas ainda pensam que África é um país, né? Então, são várias Áfricas. Quando a gente fala de África, África é um continente com várias Áfricas. E nós vamos focar, principalmente, como que os africanos foram, o tráfico negreiro, né? O tráfico do navio negreiro, como eles estão chegando no Brasil, escravizados, e de que região da África em específico, e quais são os primeiros povos que chegam entre os séculos XV e XVIII. Foi o período de escravidão aqui no Brasil. A gente tem as linhas de tráfico de escravos da África para o Brasil, e nas rotas, né, do tráfico de escravizados para o Brasil, um dos primeiros povos que chegam são vindos de Angola, Moçambique. Vocês percebem ali no mapa? Então, tem 3 regiões específicas na primeira vinda do tráfico: Rio de Janeiro, Recife e Salvador. E aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é onde tem um número maior de escravizados, eles estão vindo, no primeiro momento, eles estão vindo de Angola, que é uma nação banto, né? Se nós formos levar para o lado E cada região dessa do tráfico que vem vai incidir principalmente nas tradições dessas regiões do país. Vai incidir nas religiosidades, vai incidir na comida, porque, como eu falei para vocês e mostrei o mapa geral do continente africano, e quando você pensa nessa rota de quem está chegando do tráfico, aí que você vai entender. Até, por exemplo, religiosidade. Candomblé é um nome dado aos iorubás que estão chegando no final do tráfico, mas é uma palavra de origem banto, de quem chega primeiro. Nós temos no português muitas palavras de origem banto, que foi inserida, porque são os primeiros povos que chegam aqui no Rio de Janeiro, né, principalmente. E Bahia, em Salvador, e em Pernambuco, em Recife. O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre os séculos XV e XIX. Os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos ao Brasil. Aí abre-se um parêntese quando a gente fala assim, mais de 300 anos de escravidão, porque percebam, foram mais de 3 séculos, né, que nós temos de trazida de africanos escravizados para esse continente, já com sentido de comércio, para eles trabalharem dessa forma. Então, eles são retirados do continente africano, né, desses países específicos ali, quando vocês viram no mapa, de Angola, Moçambique, Lagos, depois que a gente chama de Costa dos Escravos. E aí você vai percebendo a inserção de cada um deles. Existe um momento no Rio de Janeiro que tem vários pesquisadores que vão chamar de encontro de nações, porque tem vários africanos de várias nações, mas, sobretudo, os de nação banto, né, os que estão vindo de Angola. Como funcionava o tráfico negreiro? O tráfico negreiro envolveu os europeus, iniciou-se no século XV, quando os portugueses instalaram feitorias pelo litoral do continente africano. Nessas feitorias, os portugueses mantinham contato com os reinos africanos, estabelecendo relações diplomáticas que os possibilitavam manter comércio, ao qual se incluía a venda de seres humanos. Com o tempo, outras nações europeias começaram a envolver-se com essa atividade, e não apenas os portugueses. O tráfico de africanos realizado pelos portugueses, a princípio, atendia às suas necessidades internas
e de suas ilhas atlânticas no século XV, os africanos escravizados por Portugal eram utilizados em serviços urbanos, sobretudo em Lisboa, e eram utilizados na produção do açúcar nas ilhas atlânticas de Portugal, como Açores e Madeira. Mas aqui em específico no Brasil, eles já chegam, por exemplo, um dos portos, mercado de escravos, que é o Cais do Valongo, que hoje é uma região conhecida como Pequena África, quando eles chegavam, antes de serem batizados, tinha o termo chamado Preto Novo no mercado de escravos, que é uma pesquisa do professor Júlio César Medeiros, que tem um instituto de pesquisa lá na Pedro Ernesto, e aquele instituto nasce toda aquela região conhecida como Pequena África, que hoje está lá ressignificada, né? E tem uma foto, em algum momento nós vamos apresentar aqui, a foto do Cais do Valongo, que as pessoas hoje visitam. Toda aquela região virou um grande cemitério de escravizados. Porque eles chegavam, e percebam, o escravo adulto naquele período era uma criança de 8 anos. Então, quando se fala Preto Novo, era, sobretudo, um africano que chegou e ainda não tinha sido batizado pelo português aqui. Então, ele era preto novo no mercado de escravos. E, para o africano, de todas as regiões, é muito importante o batismo e o rito de passagem. Esse rito de passagem é a questão da morte. A morte para o africano, porque ele não morre, então ele tem um rito de passagem. E quando você vê, você pode perceber hoje, com o trabalho que foi feito naquela região, tinham corpos e ossadas de africanos de todas as regiões que foram chegando nesse cais ali, no Cais do Valongo, nesse mercado específico do Rio de Janeiro, eles estão junto com cacos de xícaras como coisas, né? Como caco de xícaras, ossos de crianças, de adulto. Isso aí já é a pesquisa do antropólogo e do arqueólogo Reinaldo Tavares, foi meu colega até de curso de História, e ele, juntamente ali com o Instituto de Pesquisa, quem pesquisa o mercado de escravos, que é o Cais do Valongo, que é o professor Cláudio Honorato, então eu tive a oportunidade de trabalhar com eles ali, e aí se você for percebendo, aí você vai entendendo o crime que primeiro, na sua língua, né? Porque aí vocês percebem que quem está vindo de que região de África é que vai incidir a língua. Então, quando essa pessoa chega aqui, ela tem que esquecer, sobretudo, além de ser escravizada, ele precisa esquecer a sua língua, a sua cultura e adentrar, ser batizado com outro nome. E se ele está doente, né, naquela travessia, né, que são meses de travessia, alguns se jogavam no mar. Então, se esse africano ele está doente, ele, sobretudo, é enterrado dessa forma. Com o desenvolvimento da produção açucareira no Brasil, a demanda de Portugal e dos colonos instalados no Brasil aumentou consideravelmente. E já na década de 1580, cerca de 3.000 africanos desembarcaram no Brasil. Apesar de concentrarem-se majoritariamente no litoral africano, os portugueses conseguiram penetrar na África Central e criar relações importantes com diversos reinos. Entre as principais feitorias portuguesas na costa africana está a construída em Luanda, localizada em Angola, como vocês viram no mapa e a gente já falou há pouco. O historiador Roquinaldo Ferreira afirma que Luanda cumpriu papel fundamental como centro de formulação e execução de operações militares contra reinos africanos e como base de intensa diplomacia entre europeus e africanos. Os escravizados eram conseguidos por traficantes que obtinham os prisioneiros comprando-os. Caso fossem prisioneiros de guerra ou por meio de emboscadas realizadas pelos próprios traficantes. Os africanos, após terem sido feitos prisioneiros, eram levados a pé até os portos onde seriam revendidos para os portugueses ou outros europeus, que a gente chama aqui diáspora, né? A gente tem esse termo de dizer que quem está fora de África está em diáspora. Então ele pode estar em diáspora aqui ou na Europa, em qualquer lugar. Está fora de África, ele está em diáspora. Nesses portos africanos eram marcados com ferro quente para identificá-los de qual comerciante eles eram. Nesses portos africanos, os prisioneiros eram trocados por alguma mercadoria valiosa, que poderia ser tabaco, cachaça, pólvora, entre outros. Depois de vendidos para algum comerciante europeu,
os africanos embarcavam no navio que os transportaria para a América ou Europa. Esse navio era chamado de tumbeiro, pelo fato de ser um local onde muitos dos escravizados embarcados morriam. O tumbeiro, vocês vão ver uma imagem do tumbeiro, o que acontece? Eles vinham, sobretudo, amarrados. E ali, que tem diversas histórias, né, de que eles pulam, eles chamam o mar de a Grande Calunga, né, porque a Calunga é a questão do lugar da morte. Então, muitos deles ficaram pelos caminhos, porque eles estavam indo para uma terra desconhecida, arrancados da sua tribo, do seu local, né? O historiador Boris Faustus afirmou que cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos forçadamente para o Brasil. Thomas Skidmore, apresentando dados de Philip Kurt, fala que o total de africanos trazidos foram de mais de 3 milhões. A revisão desses números levou os historiadores à conclusão de que o total de escravizados trazidos aproximou-se dos 5 milhões. As historiadoras Lilia Schwartz e Leila Starling afirmaram que o número de africanos trazidos para cá foi de 4 milhões e 900. Já Felipe Alencastre afirma que esse número foi de 4 milhões e 800. Essas duas últimas estatísticas mencionadas são as mais recentes dentro da produção historiográfica. Estima-se que entre 11 e 12 milhões de africanos foram trazidos para a América. O que eu falei anteriormente é as ruínas do Cais do Valongo, local de milhões de africanos, foram desembarcados no Rio de Janeiro. E hoje as pessoas visitam essa região que fica no centro do Rio de Janeiro, né? Conhecida como região da Pequena África, exatamente ao lado de um hospital público que tem naquela região. E as pessoas percebam, século XV até o século XVIII, XIX, início do XIX, aconteceu essa atrocidade, né, da escravidão, do tráfico. O tráfico ele vai ser diminuído, vai ter a Lei Eusébio de Queiroz lá por volta de 1850. Ainda assim, até 1856, ele vai estar acontecendo no Brasil, mesmo tendo a Lei Eusébio de Queiroz, que vai extinguir o tráfico de escravizados para o Brasil em 1850. Então, essa região ela é muito forte, é muito importante. Existem várias visitas, né, guiadas com professores da UFRJ, como a professora Mônica Lima, que é uma africanista, e eu tive oportunidades de trabalhar com ela, de trabalhar nesse instituto. Eu, mesmo sendo historiadora, quando eu cheguei no instituto a primeira vez para ver primeiras escavações, né, e foi uma surpresa para a moradora, que é a Mercedes, que os ossos foram pulando. E aí o IPHAN faz todo um trabalho arqueológico. Esses ossos, vocês podem ver as pirâmides lá dentro do Instituto de Pesquisa dos Pretos Novos, mas, sobretudo, vocês podem também ir ao IPHAN, porque eles foram recolhendo de toda a região. Quem vai lá tem alguns nomes da pesquisa do professor Júlio César Medeiros, que é exatamente sobre os pretos novos, e ele colocou, porque na pesquisa dele, ele só encontrou alguns batizados dentre esses milhões que chegaram. Então, o crime, sobretudo, é disso que a gente está falando, né? E quando a gente fala de história da África, você não tem como não passar por esse período hediondo que aconteceu no Brasil e a forma com que esses africanos chegam aqui, que eles chegam escravizados, sobretudo. As regiões das quais a maior quantidade de africanos foi trazida para o Brasil foram Senegâmbia, que é a Guiné hoje, né, durante o século XVI, Angola e Congo. Durante o século XVII, a Costa da Mina e Benin. Durante o século XVIII, durante o século XIX, os ingleses proibiram o Brasil de traficar africanos de locais acima da linha do Equador, que é essa proibição, né, da Lei Eusébio de Queiroz. Anterior a essa lei, tem uma outra lei também. Ao todo, Angola correspondeu a 75% do total de desembarques de africanos no Brasil. E na primeira metade do século XIX, um grande número dos africanos enviados ao Brasil eram de Moçambique.
Os povos dos quais os africanos vieram foram variados. Destaque para bantus, nagôs, hausaus e jejes. E aí você vai perceber mais uma vez que os iorubás eles vão chegar no final do tráfico. Os colonos tinham preferência por escravizados de diferentes povos, pois isso dificultava a possibilidade desses se organizarem e de se rebelarem contra a escravidão. Os locais que mais recebiam desembarque de africanos escravizados foram Rio de Janeiro, Salvador e Recife. E depois poderiam ser comprados e enviados para diferentes locais do Brasil, como Fortaleza e Belém, por exemplo. Aí abro um parêntese. O professor Carlos Eugênio, que é um pesquisador, tem um livro chamado Encontro de Nações, porque aí cada historiador, cada pesquisador vai chamar essa travessia, esse encontro. E aí, sobretudo, para garantir o enterramento, que é tão importante para o africano, eles começaram a adentrar as irmandades. E esse professor fala desse encontro de nações. Então, às vezes, o escravizado era de uma nação, mas ele, para entrar numa irmandade das igrejas católicas, para garantir o enterramento, ele se dizia de outra nação, né? Que era importante. O escravizado era um item com um preço bastante elevado. E o historiador Boris Fausto informou que um colono levava de 13 a 16 meses para recuperar o valor que era gasto. Depois que iniciou o ciclo de mineração, o preço de escravizado subiu e passaram a ser necessários cerca de 30 meses de trabalho para que o valor gasto fosse recuperado. Por isso era tão difícil comprar a tão sonhada carta de alforria, né? Porque era muito difícil, sobretudo para eles. E aí, nesse encontro de nações que o professor Carlos Eugênio ele vai falar que tem no Rio de Janeiro, e esse medo, né, das organizações, sobretudo alguns deles faziam o seguinte, se na fazenda tal tinham menos chibatadas, eles se organizavam. E aí os portugueses começaram a deixá-los a se reunir aos domingos. E aí, nesses domingos, é que eles vão conseguindo manter e resistir às suas culturas, às suas religiosidades que eles vão trazendo de cada região que eles chegam aqui no Brasil, de cada região que ele vem de África, né? Os traficantes pagavam impostos na alfândega instalada nos portos por cada africano que tivesse idade superior a 3 anos e na venda do africano. Informações como sexo, idade e origem eram relevantes. Os africanos escravizados eram comprados para trabalhar na lavoura, em engenhos ou mesmo em trabalhos domésticos. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, um grande volume de africanos foram enviados para trabalhar nas minas. E, sobretudo, eles iam fugindo também, né? Eles vão fugindo, mas isso aí mais para o finalzinho desse período do tráfico, e aí eles vão indo e se encontrando, né? Essas nações que antes, lá em África, poderiam ser até inimigas ou não se conheciam, aqui eles vão se fortalecendo, sobretudo. E aí, quando a gente fala desse fortalecimento, e principalmente dos iorubás que estão chegando no final, aí uma pesquisa específica minha do mestrado, que é da família Bamboché, e aí vou falar rapidamente, sendo que essa família um dos traços do que vem acontecendo até com quem está chegando de outra região, como nós podemos ver nos mapas, né? Bamboché Bitiko era o nome dele quando entrou aqui no Brasil em 1840, através de Marcelina da Silva, que era ex-escrava de Ianaçu. Bamboché ele vem de Lagos. Lá no mapa, vocês vão observar que tem pessoas vindo de Lagos, que são os iorubás que estão vindo já no final do tráfico. Eles vão para Salvador e Recife também. E o Bamboché, quando chega aqui, ele vai ser escravizado e vai passar a se chamar Rodolfo Martins de Andrade. Ele chega em 1840. De 31 a 35 na Bahia tem uma lei, por conta da revolta dos malês, que não pode entrar africano livre, justamente com medo das revoltas, né? E vão tendo várias revoltas, várias discussões com as chegadas deles aqui, dos africanizados. Dos africanos escravizados, sobretudo. E o Bamboché chega, 17 anos depois ele compra a alforria. Ou seja, em
1857. Vocês vão lembrar que eu falei que a Lei Eusébio de Queiroz era em 1850. A abolição da escravatura vai acontecer em 1888. Mas o tráfico, ele acontece clandestinamente, mesmo após a Lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850, isso vai acontecer até 1856, por aí, tá? Por volta de 1840, chega ao Brasil Babalaú Bambocheu Bitcoa, juntamente com Marcelina da Silva, que assume o candomblé da Casa Branca do Engenho Velho. No período de 1831 a 34, em Salvador, existe uma lei que proíbe negros libertos e fogo de retornarem ao Brasil por causa da revolta dos malês. A Casa Branca do Engenho Velho é um dos mais antigos candomblés de Salvador. E aí a religiosidade e a resistência que eu vim falando para vocês, né? E aí, candomblé é uma palavra de origem banta, né? Dos primeiros povos que chegam aqui, mas sobretudo é professada, né? Candomblé de nação Queto, que era do Bambocheu Bitcoa, que vem de Lagos, na Nigéria, é professada pelos iorubás que estão chegando no final do tráfico. Por que eu digo eles estão chegando no final? É do século XV até início do século XIX. E ele chega exatamente em 1840, 10 anos antes da Lei Eusébio de Queiroz, que encerra o tráfico, mas, sobretudo, continua-se clandestinamente o tráfico até 1856, que é um ano antes dele comprar a carta de alforria dele. E aí levar a família para a África, que era o que eles continuavam fazendo. Sobretudo, o que nós gostaríamos de conversar hoje, no projeto Falando de África, sobre um pouquinho da história da África, um pouquinho desse tráfico, né, de quem está chegando e, sobretudo, que vocês entendam que a África é um continente e que aqui no Brasil nós somos o país que temos maior número de negros fora de África ou em diáspora, como a gente costuma dizer. Agora vamos para o resumão? Então vamos lá. O que a gente conversou hoje? Tráfico negreiro, mais de 3 séculos. Século XV, XVI, XVII, XVIII e início do XIX. Certo? Então, esse resumo é para poder fixar o que a gente conversou. Então, quais as causas dessa migração, desse tráfico negreiro para o Brasil? Isso está acontecendo no mundo todo, mas em especial para o Brasil. Mão de obra escravizada. Aqui está acontecendo, tem cana-de-açúcar, os europeus estão copiando o que está acontecendo no mundo, pega uma rota de escravo, que a gente chama de rota dos escravos, né? Ou caminho dos escravos, né? Aquela costa dos escravos na África, que são os povos que estão vindo para cá. Eles têm traficantes que vão apoiando tudo isso, e aí, por mais de 300 anos, mais de 3 séculos, nós vamos perceber isso. E como isso vai incidir nas nossas vidas nos dias atuais? Tem um passo a passo aí. As consequências do período escravocrata no Brasil são muitas. Você imagina, mais de 300 anos, mais de 3 séculos, um povo dominante. Quando os portugueses chegaram aqui, já tinham indígenas que também foram escravizados. Traficaram africanos, né, do continente africano para cá. 3 séculos. Geralmente, quando eu estou numa sala de aula, eu ponho 4 cadeiras e falo para os alunos, 3 cadeiras e meias de escravidão, período escravocrata. E que consequência tem isso? Um homem, uma família da elite, né, dos portugueses, dos dominantes, já tem 3 gerações de família, indo para a 4ª geração, dominando tudo no Brasil. E eu tenho um homem negro, né, que em 1888 vai ter a abolição da escravatura, que ele sai descalço para tentar emprego, casa, moradia e começar a estudar.
Então, vocês vão perceber, eu tenho 47 anos e eu sou formada há 20. Eu sou a primeira pessoa a ter graduação na minha família. E essa história vai ser recorrente. Tá? Essa história vai ser recorrente. Então, eu tenho um antropólogo, Roberto da Mata, que ele diz o seguinte: a empregada doméstica de hoje é a escrava de dentro de ontem. Porque são pessoas que dizem assim, os negros no Brasil, sobretudo, com o resquício da escravidão, foram criados para estar num lugar e no lugar da subserviência. Nós temos a escritora Conceição Evaristo, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2015. Quando ela ganha o Prêmio Jabuti, ela diz o seguinte: vocês estão espantados de eu ganhar o Prêmio Jabuti porque o lugar da mulher negra era na cozinha. E todo esse pensamento que hoje nós, historiadores, educadores, estamos nos debruçando sobre um termo chamado decolonização, é para desconstruir esse período de colônia, de colonização, dessa forma odionda que a gente veio conversando hoje. E aí a gente está aqui para que vocês entendam as consequências desses mais de 300 anos de escravidão no Brasil, sobretudo, de quando esses africanos estão chegando de forma como escravo, que não pode... uma das coisas mais caras para o africano quando chega aqui, sua língua. Ele é batizado com outro nome, ele tem que aprender outro idioma e cultuar outra religião. Né? Tudo isso fica caro. Eles vão tentar resistir. E tem uma resistência muito grande. Né? E eu acho assim, muito importante a gente pensar nas consequências e, sobretudo, no respeito que todos nós brasileiros temos que ter uns com os outros. Porque a nossa história, sobretudo a humanidade, vem da África. Né? Então, se a humanidade vem da África e aconteceu essa atrocidade por conta de economia, de dinheiro, aqui estava tendo cana-de-açúcar, então eu precisava de mão de obra escrava. Depois vai ter um processo de eugenia no período do Império que vão entrar outros povos, vão entrar outros povos para serem aqui, mas eles não são escravizados, eles até ganham dinheiro para poder trabalhar da pior forma. Mas a atrocidade central foram com os africanos. Então, a consequência disso, vocês podem perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso? A tríade de formação da sociedade brasileira é a seguinte: indígenas que aqui estavam, negros que foram trazidos nessa migração para trabalhar forçadamente, escravizados, os indígenas também foram escravizados, e portugueses, que foram os dominantes e que fizeram esse tráfico. Só que imbricou tudo. Nós somos fruto disso aqui. E nesse fruto dessa tríade, que é a base da formação da sociedade brasileira, primeiramente, nós vamos ter os cultos e as tradições indígenas, as tradições africanas, né? Que hoje nós precisamos ter a Lei 10.639, que completou 18 anos de ensino de cultura e história africana dentro das escolas. E temos os portugueses, que também, nessa religiosidade, nós vamos ter a religiosidade católica, que é a dominante no país, tá? Embora nós temos um país laico, mas sabemos que não é bem assim, é a dominante dentro do país. E aqui dentro desses portugueses nós vamos ter ali o que é o protestante ou evangélico, e a gente tem que entender que isso vem da quebra da hegemonia da Igreja Católica lá na Idade Média. Então, quando você tentar desrespeitar a religiosidade de alguém aqui no Brasil, você tem que, sobretudo, entender que essa é a tríade de formação da sociedade. Então, minimamente, você pode ser branco, porque aqui no Brasil a gente pensa muito no fenótipo. Mas você tem uma origem dessas. Se você é brasileiro, você vai buscar na sua árvore genealógica, ou você tem um indígena, ou você tem um negro. E tem branco na sua família também. Né? Então, a gente precisa entender, conviver e, sobretudo, falar de África, como é o que a gente está fazendo aqui. Quem vai ganhar? Quem traficou, quem escravizou. Porque ainda hoje eu sofro resquício
Todos nós, brasileiros, sofremos resquício. Ah, Elaine, mas tem pessoas brancas pobres. Nós vamos ter brancos e negros. E aí, quando a gente precisa pensar o decolonizar o pensamento, é pensar e entender sobretudo disso, que a gente falou o tempo inteiro hoje aqui, para poder seguir. Estamos no século XXI com resquício do que aconteceu no século XV. 16, 17, 18 e início do 19. Né? Então, uma criança que nasce hoje numa família, quando eu venho para cá falando de África, que são Áfricas, eu preciso dizer a origem, de onde essas pessoas estão vindo e por que tem uma nação banto, por que tem uma religiosidade banto, porque, sobretudo, é uma cultura da formação da sociedade brasileira. E nós precisamos nos respeitar e conhecer, sobretudo. Elaine, eu preciso professar essa religião? Não, mas eu preciso conhecer e respeitar. Eu preciso conhecer, sobretudo, até quem critica o protestante, o evangélico, eu preciso entender que é dessa tríade, é dessa base aqui, ó, que é a base central da formação da sociedade brasileira. Então, a consequência, sobretudo, a gente ter hoje, ainda hoje, uma elite branca que é dominante. Eu chamo a Casa Branca dos tempos modernos, a Casa Grande dos tempos modernos, a academia. Não que eu não queira estar lá dentro, mas eu quero estar dentro da academia para falar disso, sobre o meu viés e sobre o meu olhar, e como eu vim trazendo vários pesquisadores e vários historiadores que se debruçam sobre a escravidão. Há pouco tempo agora nós perdemos o Manolo Fiorentino, que era um dos grandes historiadores e pesquisadores de escravidão no Brasil. Quem perdeu foram, assim, como se a gente fosse falar agora assim, professora Elaine, quem perdeu com essa questão? Quem perdeu foi o povo negro, o povo indígena. Tem poucas tribos indígenas ainda hoje. Aí eu chamo para conversa, né, para nossa bate-papo aqui, para nossa aula, o antropólogo Roberto da Mata, que é um antropólogo que eu gosto muito, que ele tem um livro chamado Do que faz o Brasil, Brasil, e as relações do brasileiro, olha com quem está falando. Quem não ouviu esse termo ainda? Olha com quem você está falando. Isso nasce lá no Império. Tá? Nesse período que essa elite branca está comandando, com a chegada da família real, que vai ter um status de Estado, né? Aí vai ter Banco do Brasil, vai ter tudo isso. Então vai nascer a burocracia que a gente hoje critica tanto, ela nasce lá no Império. Ela nasce lá no Império e, sobretudo, quem vai perder é quem está na ponta. Aí você tem que lembrar lá atrás que esse negro vai tentar ir para a escola, pedir direitos, tentar ter moradia. E aí nós vamos ter essa reprodução nas favelas do Rio de Janeiro. Né? Nas favelas do Rio de Janeiro, onde tem a maioria de pessoas negras, né? Na Baixada Fluminense, nas regiões precárias, né? Na periferia, como é chamado. Enfim, quem perde, sobretudo, é o povo negro, e que é a maioria fora de África, aqui no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. E aí a gente tem um resultado, nos dias atuais, de racismo, de intolerância religiosa. Nós temos atrocidades acontecendo e com uma necessidade urgente de falar sobre esses temas, né? De falar dessas Áfricas, de falar dessa chegada, de falar de tudo isso que está acontecendo, para poder entender por que a gente tem cotas. As cotas, muitas pessoas são contra, mas as cotas, ela tenta minimizar um erro que foi feito no passado. Às vezes eu estou dando uma aula presencial, que a gente está hoje em pandemia e a gente está fazendo em vídeo, os alunos brancos da sala se encolhem. Os negros, e eu digo o seguinte, nenhum branco que estiver assistindo me chicoteou, e nenhum negro foi chicoteado hoje. Mas os nossos antepassados foram. E a gente precisa entender. A gente precisa entender isso. Para poder falar. E aí entender assim, a cota, né, quando você
quer o espaço para o negro nas escolas, nas faculdades públicas, nos empregos públicos, é porque ele ficou mais de 300 anos. Por exemplo, eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande, e lá a maioria das terras é de uma família chamada Araújo. E aí eu brinco com os meus alunos o seguinte: quem deu a titulação de Campo Grande inteiro para a família Araújo? Os indígenas? Os africanos que eram escravizados? Né? Que em dado momento da história era dito que não era nem gente, pelo padre Antônio Vieira. Então, assim, nessa linha do tempo que nós vemos conversando aqui, desde o século XV até os dias atuais, é falar de racismo, de intolerância religiosa, num país, sobretudo, que é laico, né? Mas a gente sabe que a força dominante é a Igreja Católica, mas por trás da Igreja Católica, quando você for abrir a boca para criticar qualquer religião, pensa nessa tríade que eu acabei de falar aqui no resumão. E entender como que esses povos chegam aqui e em que condições. Eu brinco assim, se eu pegar você hoje, que tem internet, que tem tudo, e te mandar para o Cazaquistão, hoje, 2021, te mandar para o Cazaquistão, tirar tudo seu, você tem que aprender aquela língua, vai ser fácil para você? Não, né? Imagina, no século XV, alguém que foi retirado lá de Angola, passa meses com ferro dentro de um tumbeiro, chega no mercado para ser comprado. Adulto, 8 anos de idade, já é dado como adulto. Ele é comprado, batizado com outro nome. Tem que esquecer toda a sua cultura. Então, hoje, para você refletir o que nós conversamos nesse período aqui, é você pensar que hoje, se você for colocado num lugar com todo o recurso que nós temos hoje, mas se isso for tirado de você, então você imagina, tá indo para um lugar, muitos se jogaram no mar porque não queriam, não quero chegar nessa terra, não quero chegar nesse lugar. Então as consequências hoje são racismo, intolerância religiosa e, sobretudo, pensar, né? Eu acho que, falando de África, é conhecer um pouco da nossa cultura, da nossa história e do povo que constrói um pouco a sociedade brasileira. Muito obrigada.